A gente vai começar agora o segundo painel do nosso dia aqui. Primeiro, agradecer a todo mundo que está presente aqui, nossos convidados especialmente que vieram até aqui. Também as pessoas que estão assistindo tanto no Zoom quanto no YouTube da agência FAPESP. Muito obrigado. Esse painel é sobre financiamento para inovação orientada por missões na Amazônia. Para isso eu vou chamar aqui, por favor, os nossos convidados, o professor Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico Administrativo da FAPESP, a Patrícia Ellen, presidente da Systemic no Brasil, e a Lívia Pagotto, secretária executiva da Concentração da Amazônia. Obrigado, pessoal, muito bem-vindos. Gente, basicamente o objetivo desse painel aqui é discutir a aplicação dessa lógica de ciência e inovação orientada por missões, né, para a região da Amazônia, para o desenvolvimento de uma bioeconomia da Amazônia, para resolver grandes desafios sociais e ambientais que a gente tem na região. A inovação por missões, imagino que sejam familiarizados com o tema, é parte dessa lógica de que existe uma forma de a gente financiar a ciência, tecnologia e inovação que pode torná-la mais rapidamente aplicável para atingir alguns resultados. Então, em vez da gente esperar que, por meio de um processo linear, né, evolutivo, o conhecimento vai se convertendo em tecnologia, vai se convertendo em inovação, a gente começa estipulando uma meta, um lugar onde a gente quer chegar, uma missão, né, e a partir daí a gente mobiliza diferentes instrumentos de financiamento, diferentes instrumentos de políticas públicas para mobilizar a ciência e a tecnologia para resolver esse desafio. Tá? A gente está querendo... esse é um paradigma que está hoje sendo muito aplicado em políticas de ciência, de tecnologia e de inovação pelo mundo, né? E a gente tem tentado trazer essa pauta para a região da Amazônia por meio da iniciativa Amazônia Mais 10, que o professor Pacheco comentou antes, essa aliança de 25 estados que estão financiando atividades de ciência, tecnologia e inovação na Amazônia pelas suas fundações de amparo à pesquisa. Tá certo? Então, só apresentar rapidamente aqui os nossos convidados. O professor Carlos Pacheco é diretor-presidente da FAPESP, é professor de economia na Unicamp, já foi secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, presidente do Conselho de Administração da FINEP, né, além de subsecretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, reitor do ITA e diretor-geral do CNPEM. Patrícia Ellen, presidente da Systemic Brasil, cofundadora da Aya Earth, também já foi secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, presidente da Optum Brasil, sócia da McKinsey. Né? Minha ex-chefe também. Na mesa anterior tinha uma situação com chefes. Patrícia foi minha ex-chefe, Pacheco é meu atual chefe, então... A Lívia, que não foi minha chefe em nenhum momento, é secretária executiva da Concentração pela Amazônia e gerente sênior de conhecimento do Instituto Arapiaú. Além de pesquisadora de pós-doutorado no SEBRAP, doutorado em Administração Pública e Governo pela FGV e um mestrado em Governança Ambiental pela Universidade de Albert Lewis Freiburg. Gente, para começar, queria fazer uma pergunta para todos, na verdade, que você visse também como vocês se apresentando um pouco, trazendo a perspectiva que vocês trazem. A gente tem aqui setor privado, setor público e terceiro setor representados aqui. Então, já que a gente está falando de uma lógica de inovação orientada por missões para a Amazônia, o que seriam, né, esses desafios que podem virar missões aí para a Amazônia? O que vocês imaginam que sejam alguns desses grandes desafios que a gente tem que enfrentar e que podem ser resolvidos utilizando essa lógica? Começar, Patrícia. Bom, vamos lá. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui ao lado de vocês, né? Lívia, Pacheco, João. Acho que a gente, Rafael, ali, né? Muita gente conhecida que tem lutado pela ciência, pela tecnologia há muito tempo no Brasil. Eu, antes de estar onde estou hoje na Systemic, na AIA, estive como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia em São Paulo por 3 anos, num período muito desafiador para manter nossos recursos, para manter nossos investimentos, não só em desenvolvimento sustentável, mas em ciência, em tecnologia como um todo. E nesse período é importante lembrar que o Brasil teve um desmonte do orçamento de ciência e tecnologia, que precisa ser recuperado rapidamente agora.
São Paulo foi uma exceção, não foi fácil a gente manter os recursos, mas a gente conseguiu, e a gente entregou uma gestão que tanto a FAPESP quanto todo o nosso ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado terminou a gestão com um orçamento maior, na verdade, e recorde da nossa história. A secretaria, na época, enquanto estava ali na minha gestão, a gente finalizou a gestão com mais de 22 bilhões de reais totalizados na pasta, com as universidades, com a FAPESP, com todo o trabalho que era feito em desenvolvimento econômico, e com a União de Economia e Tecnologia, a gente pôde trabalhar com base em missões de uma forma muito diferente. E o resultado disso foi que São Paulo cresceu 5 vezes mais que a média do Brasil naquele período, lembrando que a gente tinha uma pandemia para gerenciar em paralelo. Então, é possível fazer, mas a gente precisa de método, precisa de disciplina e precisa de engajamento e união. Na mesma época, eu tive a honra de ser presidente do CONSECT, o Conselho Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, e a gente lutou muito para manter os recursos. E foi ali que eu comecei a me envolver mais, entender como que o orçamento era alocado para a Amazônia em projetos específicos. E, para minha surpresa, o maior investimento em pesquisa na Amazônia nos últimos anos estava sendo feito pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E isso, de um lado, era positivo para mostrar a relevância da fundação, mas de um lado muito preocupante, porque a gente precisa de mais recursos sendo investidos numa escala muito maior na região. A Amazônia é o nosso ativo mais valioso, não só para o Brasil, mas para todo mundo. É a única chance da gente poder alcançar a meta ainda do 1,5 graus. E para fazer isso, a gente precisa alocar recursos de investir em ciência, tecnologia e inovação de uma forma sem precedentes. Então, o recurso está sendo aplicado, era importante, mas não é suficiente. E a gente precisa não só de recursos nacionais, mas também internacionais. Finalizo aqui minha introdução dizendo que a minha dedicação total hoje é para isso, porque a gente percebeu ali, eu trabalho, ninguém entendia muito, por que a Patrícia está tocando a pandemia, e o que isso tem a ver com o clima, né? Tem tudo a ver. O único livro que eu publiquei na minha vida é sobre a integração de saúde, tecnologia e clima, como aplicar a internet das coisas e novas tecnologias, inteligência artificial, para uma saúde mais sustentável, eficiente e humana. E se a gente entender um pouco melhor as mensagens que a gente está recebendo, o Brasil é o país que envelheceu como a Suécia, mas ainda morre como a África do Sul e mata como a Síria. Então, se a gente pensar, essa minha frase sempre assusta as pessoas quando eu falo isso, mas é verdade. E o mundo está passando por uma transformação muito grande, com aumento de desastres naturais, pandemias, epidemias. A pandemia que a gente passou foi um treino, e a gente tem a chance de mudar isso. E para quem estava no gabinete de crise, eu posso garantir que a gente não quer ver isso acontecendo de novo. Então, todos nós juntos podemos mudar o curso, desse processo. Tipicamente, quando eu falo desse tema, eu tomo uma outra abordagem, eu falo mais de economia, desigualdades, de modelos de negócio, mas aqui eu sei que a gente está falando com cientistas, eu queria lembrar que é nosso dever integrar essa agenda de saúde, clima, economia e gente. E tom positivo, o nosso maior desafio é a nossa maior solução, porque a gente não tem outra saída, no caso do Brasil, que não unir essas 4 agendas e trabalhar de uma forma acelerada para que a transformação aconteça. E a abordagem de missões é a única que vai permitir que a gente consiga alcançar esse objetivo, que é ter uma nação que é uma potência verde, humana, inovadora, que dá um exemplo para o mundo, que mostra que é possível ter um novo modelo de desenvolvimento econômico e que vai contribuir também, não só para a gente ser carbono zero, mas para a gente reduzir as emissões de todo mundo e transformar o curso da nossa humanidade. E o momento é agora, a gente está na janela dos próximos 2 a 3 anos. Se a gente reverter esse curso, a gente vai ter um bom legado para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. E, em nome das minhas filhas, a Maria Luísa, a Ana Vitória, de 8 anos, gêmeas, que estão passando cada vez menos tempo comigo, eu peço que a gente trabalhe cada vez mais unidos, de uma forma organizada, colaborar, dar trabalho, mas é também o único caminho. Muito obrigada de novo pelo convite e estou aqui para o nosso debate.
Bom dia a todas e a todos. Também uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada à FAPESP por estar aqui compondo essa mesa e trazendo um pouco a perspectiva dos meus dois chapéus. Então, venho aqui um pouco falar sobre o papel da filantropia, né, e como a gente, do lado do Instituto Arapiaú, tem se engajado no tema da ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, mas também veio com o meu chapéu mais pesado ainda, que como secretária executiva da uma concertação pela Amazônia. Estou carente de chefes nessa mesa, mas tem pelo menos alguns chefes aqui entre os mais de 685 componentes integrantes da concertação, que é justamente esse meu trabalho, né, de ter um trabalho de escuta e de consertar, né, esses vários instrumentos, essas várias formas de ver a Amazônia. E, obviamente, a ciência, tecnologia e inovação sempre apareceu como um tema muito fundamental na rede, que propõe aí uma discussão sobre a agenda integrada, que também vou falar daqui a pouquinho, né. Então, eu queria começar falando um pouquinho do meu chapéu como filantropia, né, como Instituto Arapiaú. Enfim, eu sou responsável pela frente de conhecimento do Instituto, então também com essa missão de organizar, né, a partir de evidências, informações, dados, e colocar esse tanto de conhecimento a serviço das nossas estratégias de filantropia. E é fato que chegamos, então, no momento em que, como queremos muito, né, historicamente, a gente tem se relacionado com o tema de mudança do uso do solo no Brasil como um todo, mas também na Amazônia, da gente encarar, então, qual seria uma contribuição filantrópica para esse tema? Nos parece, e aí seria muito legal depois, Patrícia, também contar um pouquinho sobre isso, que o lado filantrópico, né, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, ainda não é muito sensível. Esse tema não é um dos temas mais queridos, né, quando a gente está falando de atração de recursos filantrópicos. Então, a gente está num processo de olhar, por exemplo, que acontece no Brasil e acontece na Amazônia hoje em termos de destinação de recursos, e aí sim imaginar o que podemos fazer em relação a isso. O Brasil, aqui acho que acredito que todos devem saber, hoje tem 1,3% do seu PIB investido em ciência, tecnologia e inovação. O país que mais investe hoje em relação ao PIB é Israel, 5,4% do PIB, e quando a gente olha para a região amazônica, obviamente a gente vê que esse investimento ainda é muito mais baixo, né? Tem 0,66% das receitas, e aí a gente está falando de dispêndios estaduais que hoje são investidos nos 9 estados da Amazônia. Então, obviamente, aqui é um olhar de qual é a capacidade que a filantropia tem de olhar para algumas missões, e aí eu vou fazer uma conexão com o que a gente tem feito na concertação, que, de certa forma, tem nos ajudado a organizar esse debate. Como é que a gente pode agir, né? Qual que é o nosso papel e qual é o papel de ter missões muito claras, né? Que aí é a sua pergunta inicial, né, João? Do lado da concertação, a gente, obviamente, tem trabalhado, para quem já escutou um pouco dos nossos debates, em torno de uma agenda integrada, ou seja, obviamente, os espaços e os esforços de combate ao desmatamento e degradação florestal são fundamentais. A gente já fez isso muito bem, obviamente, com avanços para continuar fazendo. Perdemos essa capacidade nos últimos anos de fazer e estamos retomando, obviamente. Mas, obviamente, qual é a agenda que fica para a Amazônia quando se amanhã a gente combater e exterminar desmatamento e degradação na Amazônia? Obviamente estou estressando aqui, né, a ilustração, mas qual é a agenda que fica, né? E aí, muito ouvindo quem é da Amazônia, obviamente, geração de renda, emprego, melhoria de qualidade de vida e por aí vai. Essa é a grande contorno do que a concertação tem tentado organizar, e recentemente na cúpula da Amazônia a gente teve a oportunidade, inclusive, de entregar um documento mais recente que fala sobre essas propostas desde a Amazônia, portanto, né? Nesse sentido, João, acho que é importante a gente, obviamente, reconhecer que vejo o Saulo aqui na plateia, e o tema da bioeconomia como um dos temas, né, mais proeminentes hoje na discussão sobre desenvolvimento na Amazônia, mas a concertação tem tentado muito contribuir também para que talvez as missões e a inovação orientada por missão tenha que dialogar com desafios mais básicos ainda, porque a bioeconomia só vai acontecer se as condições estiverem dadas para que isso aconteça. E a gente está falando de desafios no campo de educação, saúde, segurança pública, como é que velhas economias tradicionais vão dialogar com novas economias, dentro das várias socio-bioeconomias. Então, também tem um campo vasto aí, ainda um tanto quanto difuso, do que a gente está falando em termos de novas economias para a Amazônia. Do ponto de vista filantrópico, de novo, voltando para esse lado, obviamente que a gente gostaria muito e estamos enfocando numa contribuição de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia. A gente tem, inclusive, um parceiro
um outro instituto filantrópico, o Instituto Agni, que tem, desde o começo do ano, unido esforços a nós para fazer uma captura, né, a partir de escutas locais e de sistematizações de dados e informações de quais são gargalos, depois posso trazer mais essas informações, mas a gente acredita que, sim, para a bioeconomia florescer e se fortalecer a Amazônia, é importante que algumas missões sejam determinadas, mas, obviamente, a gente vai continuar aí de olho muito próximo e forte com as condições para que isso aconteça. Bom, obrigado, João. Esse é um tema apaixonante, na verdade, porque eu acho que para todos que estão aqui, ou todos que participam dessa discussão, acho que não há dúvida de que a questão da Amazônia é o principal desafio brasileiro, certo? Do ponto de vista, assim, quem olha de fora do Brasil para o Brasil, eu acho que isso é profundamente reconhecido globalmente. Mas eu acho que o que a gente conseguiu fazer na Iniciativa Amazônia também é o reconhecimento por parte de todos os brasileiros de que, independentemente de quem está na região norte ou não, para todas as regiões do Brasil, a Amazônia é o grande desafio nacional. Quando a gente organizou essa Iniciativa Amazônia Mais 10, motivado por um desafio criado pela Patrícia e pelo João Dória, que desafiaram a FAPESP a tentar organizar isso. A gente, inicialmente, o nome Mais 10 era exatamente porque era FAPESP, São Paulo, mais 9 estados da Amazônia Legal. E hoje, como o João falou, a gente tem uma adesão de 25 unidades da federação em torno dessa agenda, cofinanciando pesquisa e desenvolvimento. Na região amazônica, esse é um negócio importante porque a gente tem que lembrar que essas soluções só vão ser efetivas se tiver um forte protagonismo local e tiver uma melhora substancial, na verdade, da infraestrutura de pesquisa de capacitação de recursos humanos na região amazônica. Por mais que a ciência seja uma atividade hoje global e que tem especialistas espalhados pelo mundo inteiro, e há especialistas no Brasil, em várias unidades da federação, voltados a estudar a Amazônia, se não tiver um forte protagonismo local, a gente não vai conseguir dar respostas, na verdade, do desafio. Esse protagonismo é tanto protagonismo das instituições de ciência e tecnologia da região, como o protagonismo das próprias populações tradicionais ou de protagonismo das populações que vivem na região amazônica. Então, é um desafio interessante. Na verdade, eu só queria salientar a ideia de ter missões ou de orientar a pesquisa através de missões é uma ideia antiga, na verdade, inspirada na ida do homem à Lua, tanto por isso que a gente chama de moonshots. Na verdade, elas servem para quê? Para problemas de natureza complexa, que não envolvem só uma área do conhecimento, mas envolvem um conjunto integrado de ações. Se a gente olhar hoje, uma parte grande do esforço global para os chamados desafios globais está organizado dessa maneira. A União Europeia definiu 5 grandes missões para a sua agenda de futuro. Nos Estados Unidos, ainda que não se use a expressão moonshot ou a expressão de pesquisa orientada à missão, a legislação nova americana que organiza, na verdade, o esforço de pesquisa dos Estados Unidos, o CHIPS and Science Act, não usa em nenhum lugar, um documento que é gigantesco, a palavra Mission Oriented Research não aparece em lugar nenhum, mas aparecem 5 grandes desafios, que ele chama de desafios dos Estados Unidos, segurança cibernética, câncer, etc. E definem, curiosamente, também 5, tá certo? Eu acho que no caso brasileiro a gente tem um muito claro, que é a Amazônia, pela complexidade do assunto, que evidentemente transcende a agenda de ciência e tecnologia, porque uma parte dessa agenda é uma agenda de desenvolvimento socioeconômico. Quer dizer, criar oportunidades compatíveis de emprego e renda compatíveis com a floresta de pé e com a não degradação da floresta, como a Ima lembrou aqui da mesa anterior, eu acho que é uma responsabilidade que transcende. Mas a ciência e tecnologia tem um papel importante. Na verdade, conhecer, na sessão anterior, além dessa observação da Ima, ela também fez uma outra de mostrar que, na verdade, 40% da área da Amazônia são absolutamente desconhecidos do ponto de vista de uma série de aspectos de biodiversidade,
de sociobiodiversidade, etc. Então, é uma agenda interessantíssima. E eu acho que a gente conseguiu fazer uma coligação de várias fundações de amparo à pesquisa, hoje com suporte das agências federais, com o engajamento do CNPq, da CAPES e provavelmente também no futuro da própria FINEP nessa agenda aqui. Então, é uma agenda interessante. E é uma agenda que vai, no futuro, mobilizar a filantropia e, com certeza, vai mobilizar também um conjunto de instituições internacionais interessadas em promover um maior conhecimento sobre florestas tropicais, sobre seus serviços ambientais, mas também focada numa agenda de desenvolvimento e de melhores condições de vida das populações locais, que são fundamentais para manter a própria floresta e a não degradação da floresta, porque esse papel ativo das populações que vivem na região amazônica, que é um papel decisivo com relação ao futuro da floresta. Então, para a gente é muito interessante, no ponto de vista de missão e do que a gente está programando fazer, eu queria detalhar uma coisa, mas que eu vou deixar para uma outra rodada, sobre o que está na nossa agenda na Iniciativa Amazônia para o Futuro, sobretudo no que diz respeito do que a gente chama de desafios concretos que a gente tem para enfrentar nos próximos anos na Amazônia, mas eu volto a isso numa outra oportunidade. Obrigado. Tá certo, excelente. Inclusive, então, para começar aí para esse degrau mais específico, inovação por missões, ela é ampla, pode servir em várias áreas, inclusive a gente tem raro encontrar numa mesma sala tantas pessoas que estão envolvidas diretamente em formulação em uso da ciência para orientar e formular políticas públicas. A mesa anterior foi basicamente isso, de forma muito concentrada, né? Mas se a gente for pensar agora numa agenda mais de transição econômica, né, e social, para um modelo que permita manter a floresta viva, de pé, né, e, enfim, os rios fluindo, né, como é que a gente faz essa transição para esse novo modelo, que tem sido chamado da nova economia da Amazônia, né, se a gente for pensar em desafios concretos para resolverem esses desafios, né? Eu começo com você, Patrícia. O que seriam missões concretas para se resolver nessa frente e qual é o papel que o setor privado tem nesse processo também? Quer dizer, puramente entrar com co-investimento, ele também é um provocador, um estimulador de políticas públicas necessário para a escala, enfim. Obrigada, João. Essa acho que é a pergunta mais importante que a gente precisa trabalhar em conjunto, academia, setor público, privado e filantropia. Eu vou falar de missões aqui em 3 níveis de abstração: global, nacional e Amazônia. Para a mesma agenda, porque elas estão conectadas. A Sistema, inclusive, minha razão de aceitar me juntar ao grupo, né, além de ter pessoas incríveis que admiro muito, como Paul Polman, Nick Stern, Andrew Hoffman, Jeremy Oppenheim, que são grandes cientistas desse tema da descarbonização da economia, e estão trabalhando nessa área há mais de 30 anos. Ela trabalha exatamente em missões. Então, são 5 grandes transições globais que são os objetivos do trabalho para que a gente contribua para o alcance aqui do Acordo de Paris. O primeiro é a transição energética, o segundo é a transição do uso de materiais, para que a gente passe a utilizar materiais mais sustentáveis, junto com isso, a transição para uma economia circular. Tem uma transição que é de uso do solo e de soluções baseadas na natureza, e a transição financeira. Então, são 5 grandes transições, que são o foco de trabalho de uma forma global, e tem ali o trabalho transversal, que a Daniela lidera, inclusive, aqui, é uma engenheira arquiteta que lidera nosso trabalho aqui de cidades sustentáveis, como é que a gente faz uma transição na vida nas cidades de uma forma mais sustentável. Então, essas são as missões globais que a gente precisa trabalhar para que essa agenda aconteça. No Brasil, foi importante que o Pacheco mencionou aqui o Science Act, a gente precisa de uma resposta, porque aconteceu uma coisa no mundo agora, Estados Unidos e Europa criaram os maiores pacotes econômicos da história, voltados à transição para uma economia de baixo carbono. Estados Unidos lançou o Inflation Reduction Act, um pacote que hoje está somando 1,8 trilhões de dólares, e se você for ver, eu concordo com o Pacheco, eles não mencionam a palavra missão,
mas ele é mission-oriented, né? Ele tem uma meta e a aplicação dos recursos é totalmente qualitativa. Mais de 500 bilhões de dólares são alocados para a transição energética. E no primeiro ano desse pacote, somente nos últimos 4 meses, foram anunciados, Pacheco, 80 bilhões de dólares em 100 novas empresas da economia de baixo carbono, nesse caso em Clean Tech, Clean Energy, Clean Tech, 100 novos negócios em um país. O segundo maior investidor foi a Coreia do Sul, em investimentos privados nos Estados Unidos. Então, foi feito um pacote mission-oriented, onde você coloca os investimentos e traz os investidores para essa agenda. A resposta europeia, pela primeira vez nos últimos 40 anos, foi sair somente de regulação e se criou o European Green Deal, como resposta, que é um pacote que hoje já está totalizando 1,6 trilhões de dólares, e também, de novo, mission-oriented. Qual que é a resposta nacional? E a gente está num momento muito importante. Domingo chega a delegação brasileira, aqui nos Estados Unidos, presidente Lula, ministra Marina Silva, ministro Haddad. Segunda-feira estarão no evento com John Kerry, onde eles vão lançar, entre outras coisas, o plano de transformação ecológica, que é a resposta mais próxima que nós temos aqui, que também tem que ser mission-oriented. Lembrando que dentro desse plano, além do trabalho de investimentos por áreas, vai ter um trabalho de combate às desigualdades e retomada da produtividade econômica. Então, isso no âmbito nacional. Para a Amazônia, a gente lançou um relatório em parceria aqui com o meu segundo chapéu, com a Lívia, que eu sou cofundadora da AIA, e a gente lançou a AIA para quê? Sistêmica, nosso braço de inteligência, né? Que é a abordagem sistêmica. E a AIA é como é que a gente leva o Brasil para o mundo, porque a gente está criando novos padrões nessa nova economia. E o Brasil tem que estar dentro da agenda que define esses padrões do mundo, da transição energética, da transição de uso do solo, produção alimentar. Então, a gente precisa definir esses padrões junto com quem está definindo, porque senão a gente está sempre correndo atrás. O padrão foi definido, por exemplo, Science-Based Targets, né? O líder é um brasileiro. A gente precisa estar ali na definição, porque tudo passa a ser, na sua essência, mission-oriented. Então, a gente lançou um relatório na COP ano passado, que chama Maratona da Amazônia. E dentro dele, a gente traz exatamente por missões como o Brasil pode adicionar entre 100 e 150 bilhões de dólares para a economia, através das principais áreas. E ali a gente tem combater desmatamento e criar uma nova forma de trabalho na Amazônia é a primeira grande missão que nós temos e que ela sozinha pode adicionar entre 40 e 50 bilhões de dólares por ano para a economia brasileira. A segunda grande missão é a transição para uma agricultura sustentável. Integração agricultura, pecuária e floresta é a nossa grande oportunidade para trabalhar com os 80 milhões de hectares degradados que estão disponíveis para uma atuação diferente. A terceira grande missão é a missão da descarbonização da indústria e trazer uma indústria mais competitiva no contexto internacional. E aí eu queria dar um destaque para a bioeconomia, que o Saulo está aqui, é muito importante. Na bioeconomia, é o maior potencial, mas é onde tem o maior risco, é onde a gente precisa investir avidamente em ciência e tecnologia. E queria fechar aqui essa parte com um aprendizado que eu tive ali, que a gente trabalhou nessa força-tarefa voluntária para o plano de transição ecológica, participaram mais de 800 pessoas e 200 organizações. E o debate de bioeconomia foi o mais complexo, para que a gente pudesse criar as missões. Tem 12 grandes relatórios que foram publicados nos últimos 24 meses, que envolvem taxonomias da bioeconomia. Mas ali está difícil ainda da gente definir quais são as grandes missões. E a gente terminou o debate em 5 grandes grupos aqui da bioeconomia, para ajudar, 5 de novo, Pacheco, por coincidência, mas para ajudar a gente poder dar esse foco e mobilizar os grandes esforços. Além da bioeconomia da floresta, que a gente tem um relatório maravilhoso aqui com um grande especialista conosco aqui na sala, que fala das cadeias regenerativas, eu queria lembrar que a gente tem também ali a bioenergia, a bioindústria, a bioagricultura e a biossaúde. E a biossaúde, um parênteses aqui, a Coreia do Sul, que eu lembro que está investindo muito nos Estados Unidos, um dos grandes pilares de inovação e tecnologia da Coreia do Sul, que eles lançaram no governo no ano passado, foi a biossaúde. E eles têm a meta de exportar 50 bilhões de dólares em produtos da biossaúde. Então, aqui eu falei do global, do nacional e a Amazônia, dando aqui um aprofundamento específico na bioeconomia e chamando a atenção que, no caso da bioeconomia, a gente tem uma grande oportunidade de definir essas grandes missões, porque ali só vai funcionar com investimentos em grande escala em ciência, tecnologia e inovação.
Bom, eu vou até mudar a ordem aqui, só para pegar esse gancho da tua fala final, Patrícia, agora da questão da priorização. E aí, como a gente falou agora do papel, né, do setor privado nisso, Pacheco, eu queria que você falasse um pouco do papel do setor público, e você mencionou, não por acaso, né, são 5 missões na União Europeia, são 5 desafios na questão dos Estados Unidos, agora a Patrícia também trouxe 5, ou seja, fica claro que existe sempre um esforço de priorização, né? Se seleciona algum número específico e se concentra recursos lá. Como garantir esse tipo de priorização, né, no Brasil para a Amazônia, considerando a disputa orçamentária que a gente tem com outras áreas que também são urgentes, né, e como estruturar o orçamento público para isso, né, até inclusive dividindo o papel do governo federal, estaduais. Bom, não é, acho que não tem resposta simples para a sua pergunta, mas sem dúvida nenhuma, o protagonismo principal para a região Amazônia tem que ser do governo federal. Não há, dizer, acho que ninguém tem a ilusão que seja possível aos diversos estados da federação assumir essa bandeira. Quando a gente lançou a Iniciativa Amazônia, era num contexto de forte negacionismo no plano federal e de uma forte ausência de investimentos, mas, sobretudo, uma posição que era uma posição negacionista, em uma posição de terra arrasada, de poder fazer tudo, etc. Isso um pouco foi comentado pela manhã aqui. Então, a iniciativa é importante, mas, assim, é preciso ter clareza de que é fundamental uma ação muito estruturada do governo federal no que diz respeito à questão da Amazônia. E é uma agenda que transcende a área de ciência e tecnologia, é uma agenda de desenvolvimento socioeconômico, etc. Então, eu acho que precisa de uma questão importante. Eu vou salientar mais o que a gente está pensando fazer no âmbito da Iniciativa Amazônia com as fundações de amparo, mas também com colaboração com as agências federais de ciência e tecnologia, sobretudo eu falei CNPq, CAPES, etc. Nós, mais ou menos, temos feito uma ideia de fazer um planejamento das ações que a gente poderia empreender. Algumas passam por fortalecer uma atividade de expedições científicas na Amazônia, outra passa por uma negociação com a CAPES com relação a programas de mobilidade que levem recursos humanos qualificados nacionais e internacionais para estágios de curta, média, mas de longa duração também na Amazônia, fortalecendo as instituições. Há várias agendas desse tipo, mas uma agenda que para a gente se mostrou relevante e que não é fácil fazer é uma agenda de financiar coisas concretas, provas de conceito sobre atividades econômicas sustentáveis que possam ser desenvolvidas na Amazônia e possam gerar emprego e renda de uma maneira ambientalmente sustentável, mas economicamente também sustentável. Há um conjunto de coisas que Francisco está aqui, é um especialista, ele tem um bom relatório sobre cadeias da bioeconomia no Pará. Vocês têm feito aqui em Nova York também um trabalho esplêndido sobre isso, etc. A gente tem reunido agora um conjunto de estudos que estão disponíveis e tentando mapear o que as fundações poderiam financiar com o apoio das instituições federais em coisas concretas. Então, o que vai fazer com o caroço do açaí, o que vai fazer com os óleos gourmet, o que vai fazer na piscicultura, o que vai fazer sobre manejo florestal, etc. Sobre a questão da transição energética. Quer dizer, é absurdo que a gente tenha uma região gigantesca como a Amazônia, em que o principal combustível é combustível fóssil, você usa diesel para tudo, para transporte, etc. Quer dizer, quais são as soluções compatíveis? Quais são as soluções compatíveis sobre saneamento das grandes cidades da Amazônia, que é um desastre gigantesco do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de saúde, etc. Então, o que a gente está nesse momento, e a gente espera, torço para que a gente consiga fazer isso, a gente tem uma reunião do CONFAP em Santarém, agora no fim de setembro, que a gente deve lançar algumas iniciativas concretas patrocinadas pelas fundações de amparo com o apoio das agências federais, e a gente espera que até o final do ano a gente consiga colocar na rua um negócio que a gente chama de desafios da Amazônia.
Na verdade, a gente provavelmente vai fazer várias versões de chamadas públicas para projetos sobre esse rótulo. E a gente quer ver se a gente consegue definir concretamente qual é o escopo da pesquisa que a gente precisa, que enderece concretamente um problema e seja capaz de gerar uma prova de conceito e que a gente possa testar se essa aplicação é replicável do ponto de vista ambiental, ela é sustentável, e do ponto de vista econômico, ela é replicável e permite gerar emprego e renda numa escala que tem sido muito importante, que os atores locais têm chamado a atenção, que seja compatível com as expectativas dessas populações, ou seja, não é um big business que você vai ter uma enorme cadeia produtiva com uma grande empresa por trás de um aproveitamento de algum aspecto da biodiversidade ou da bioeconomia, mas que seja alguma coisa replicável na escala dessas populações ribeirinhas, das populações das pequenas cidades amazônicas, ou mesmo das grandes cidades, mas que seja alguma coisa que consiga gerar alternativas sustentáveis de emprego e renda. Eu acho que para nós, eu acho que tem várias escalas, isso que a Patrícia estava falando, por exemplo, da ação federal agora, do Plano de Transição Ecológica do Brasil, é uma escala macro de ação, etc., com grandes programas de transição energética, transição digital da economia brasileira. E o que a gente vai tentar trabalhar no âmbito das fundações, porque elas estão mais próximas do dia a dia, é uma agenda de projetos concretos, específicos, pontuais, para ver se a gente consegue criar uma carteira de projetos disso. Eu tenho a impressão de que isso não é suficiente se você não tiver essa agenda mais macro, que dê prioridade para o país como um todo, do ponto de vista da sua transição energética e da transição digital. Mas, do ponto de vista, sobretudo, da nossa capacidade de atuação, essa agenda específica de desafios concretos no dia a dia, talvez seja o papel mais importante que a gente possa dizer, e eu acho que a gente possa executar, e ela é complementar a essas duas agendas, elas se retroalimentam e uma ajuda a outra, mas esse é um pouco o nosso desafio para os próximos meses aí, e sem dúvida nenhuma, um desafio que vai perdurar durante alguns anos. Excelente. Acho que esse ponto final da fala também é uma transição legal agora para a Lívia. Quer dizer, não é por acaso que a gente tem aqui representantes de setor público, privado e terceiro setor, porque a Missões ela passa por uma lógica de articulação, né, de diferentes atores. Lívia, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre o papel do terceiro setor nesse processo, mas também queria perguntar o seguinte, assim, puxando um ponto que o Pacheco falou, que a gente não quer qualquer tipo de bioeconomia lá, né? Grandes empresas trazendo... Isso é um ponto que surge bastante quando a gente fala dessa transição econômica da Amazônia. A gente fez um debate recentemente, a Raquel participou, trouxe essa visão também. Quer dizer, como que quando a gente fala de inovação na Amazônia, como que a gente faz para que essa inovação não resulte também nesse tipo de padrão mais exploratório de monocultura lá na região, e sim que seja uma bioeconomia da sociobiodiversidade? Acho que é um tema que está posto agora, né? Conseguimos levantar, digamos assim, né, um bom ambiente para discutir que bioeconomia é essa, é nova, não é? A bioeconomia já estava ali, né? O que a gente precisa fazer para fomentar essa bioeconomia, mas obviamente tem riscos associados, né? Acho que são 2 ou 3 pontos, João. O primeiro ponto é reconhecer que a Amazônia é diversa. A gente está falando de várias Amazônias. E não é a concertação que inventou, não foi a concertação que inventou isso, né? A professora Berta Berta, lá atrás já trouxe essa ideia. A Amazônia 2030 fala em 5 Amazônias, por exemplo. A gente fala em 4 Amazônias, ou seja, a gente só está falando aqui sobre formas de organizar, mas fundamentalmente de reconhecer que a Amazônia é diversa e que, portanto, pensar em qualquer alternativa econômica para a Amazônia, alternativas econômicas, é também lidar com essa diversidade. Ou seja, eu acho que a gente, quando fala em várias paisagens, a gente está falando, obviamente, de evitar uma monocultura, porque me parece que essas coisas são conflitantes de partida, né? Então, o primeiro ponto é considerar as diversidades. Segundo ponto, obviamente, é valorizar conhecimento local. Nosso processo aqui, né, de pensar qual é a contribuição da filantropia para o campo da ciência, tecnologia e inovação, fica muito evidente que há muito conhecimento local, com as suas deficiências, seus gaps, obviamente, né, uma falta de recursos muito claro, de várias naturezas. Depois também posso falar um pouquinho como a gente está vendo o papel da filantropia, inclusive, né, como contribuição para destravar alguma dessas coisas,
mas fica muito claro que tem aí um vasto campo para a gente trabalhar juntos. Como é que a gente traz esse conhecimento que está na Amazônia, mas também nos parece que a gente pode ter aí um ecossistema mais vivo, né, que reconheça esse conhecimento local, mas obviamente que esse conhecimento local e que a centralidade da Amazônia faça parte de uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Eu gosto muito do que o Denis Mineve, que é um empreendedor, um empresário da Amazônia, traz sempre na concertação, que é qual é a ambição do Brasil para a Amazônia. Essa resposta é clara. Essa é uma das missões da concertação, por exemplo. Que ambição é essa que a gente quer ter? Qual é o lugar da Amazônia no desenvolvimento do Brasil? Então, aqui também acho que como é que a gente reconhece o conhecimento local, mas que isso faça sentido para uma ambição nacional. E, obviamente, tem gente que está aqui em Nova York, pelo mundo, interessado também em entrar nesse sistema todo. Então, a gente também parte da perspectiva de que, sim, o conhecimento local é muito fundamental, mas, obviamente, se ele estiver atrelado a uma ambição nacional e o que um ecossistema internacional pode fazer, em termos de pesquisa, intercâmbios, parcerias, né, para fomentar mais e mais, inclusive a aplicabilidade da ciência que vem na Amazônia, a gente fica também um pouco curto. E nesse sentido tem surgido um debate interessante, muito instigante para mim, pessoalmente, na concertação, e queria muito ouvir em algum momento a Raquel e a Wanda, que daqui a pouco, tomara que dê tempo dela chegar aqui para participar conosco ainda do nosso debate aqui, que é também um avanço que está acontecendo em relação ao que é ciência e o papel dos indígenas e comunidades tradicionais na ciência na Amazônia, mas o que é conhecimento indígena e o que é conhecimento tradicional. Me parece que a gente está falando de coisas de natureza diferentes, são naturezas de conhecimento diferentes. Uma coisa é ciência, outra coisa é conhecimento tradicional. A gente está começando a lidar com isso, e a gente está querendo ter mais gente para pensar, né? E, obviamente, ter os povos da floresta junto com a gente, trazendo essa dimensão que também parece que é muito fundamental quando a gente pensa em evitar qualquer tipo de padrão exploratório em modelos que a gente esteja pensando. E, finalmente, acho que tem um outro aspecto que a gente tem chegado mais perto também, que é como é que a gente conecta mais a ciência básica aplicada à policy. Obviamente, já tem organizações na Amazônia que têm essa conexão mais evidente, mas quando a gente vê algumas experiências interessantes internacionais, né, a gente vai lá, vem em Estocolmo, coisas que estão acontecendo, né, cada um com suas características, obviamente, qual é a conexão mais imediata que a gente pode estabelecer entre o mundo da ciência, policy, ou seja, a tradução imediata, o que significa? E eu gosto muito do perfil da Clarissa, né, que é uma economista, mas está pensando a partir dos satélites qual é a aplicação disso baseada em evidência. Acho que esse é um dos exemplos. E, obviamente, a gente pode explorar 1000 frentes possíveis dessa relação toda também com o mercado, ou seja, onde estão as empresas que estão querendo aprimorar seu investimento ou avançar para um investimento concreto, real, a partir de missões específicas, desafios sociais, que resolvam questões sociais, ambientais, obviamente, também, mas questões sociais na Amazônia, né? Toda a questão de soluções baseadas na natureza, questões de fibras, materiais para a construção de escolas na Amazônia. Obviamente, a gente está falando de uma região que também por não ser homogênea, não faz sentido a gente pensar, né? Tem a ideia da concertação, né, que muitos falam já bastante, tem o SUS da Amazônia. Que SUS é esse? E do que isso requer para que aconteça. Então, queria destacar esses 3 pontos como, talvez, algumas contribuições para que a gente evite repetições aí de histórias de planos e planejamentos no passado da Amazônia. Não, excelente. E agora acho que indo mais para o lado da implementação, de fato, né, daquilo que está faltando para a gente avançar. Vamos mudar a ordem de novo aqui. Professor Pacheco, o que você desse sua visão para avançar numa agenda de missões hoje? Nós já temos os instrumentos, em termos de instrumento de política pública necessários, falta criar isso, falta só essa capacidade de articulação e vontade política, ou ainda falta montar esse instrumental para isso? Eu corro o risco de parecer meio ambicioso demais, mas eu acho o seguinte, dizer, a Amazônia, ao longo do seu desenvolvimento, algumas instituições foram criadas na Amazônia para endereçar essa agenda local. As universidades têm um papel importante, elas foram fortalecidas nos últimos anos. Alguns institutos nacionais, o Emílio Gueldi, o LIMPA em Manaus, Mamirauá depois, etc.,
mas o Banco de Desenvolvimento da Amazônia, a SUFRAMA, etc., né? Agora, eles são frágeis para enfrentar esse desafio. Eu, sinceramente, se tivesse alguma possibilidade de influenciar nisso, eu sinto falta de existir uma grande agência de desenvolvimento regional da Amazônia, focado não só em ciência e tecnologia, focado no desenvolvimento da Amazônia, mas com um orçamento robusto e uma visão. Aqui tem uma dificuldade, os amigos da Amazônia que estão aqui sabem do que eu estou falando, que é o fato de existir uma Amazônia oriental e uma ocidental que não se entendem, tá certo? Reclamam muito dos paulistas na Amazônia, da presença de paulistas na Amazônia, etc., mas a maior dificuldade que eu vejo é coordenar as ações entre a chamada Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental. Inclusive, as agências da Amazônia se distribuem regionalmente, e cada uma delas tem um olhar separado. Não são 4, 5 Amazônias, mas 2 eu sei que eu conheço bem, que são essas 2. Mas eu acho que falta ambição do ponto de vista de uma agenda de desenvolvimento, que precisava ter uma agência especificamente focada nisso e focado nessa agenda, etc. Robusta. Nada, a dimensão, a Amazônia é uma coisa gigantesca, certo? 60% do território nacional, tá certo? É uma agenda e que precisa, na verdade, ser encarada como prioridade, etc. Então, eu acho que a gente tem instrumentos, os estados têm instrumentos de desenvolvimento, tem fundações de amparo, temos universidades, temos alguns institutos federais, mas, na verdade, do ponto de vista de enfrentar a dimensão da questão que a gente está falando, é muito maior do que tudo que a gente tem instalado no Brasil nesse momento. Excelente. Patrícia, e do ponto de vista de colaboração, quer dizer, mesmo que a gente crie essas agências integradoras e de grande porte, a gente ainda vai precisar articular o setor privado, o setor público. Como avançar nessa parte de colaboração entre esses diferentes atores para fazer essas missões acontecerem? Tem a resposta fácil, é difícil aqui. Tem muita oportunidade, né? Então, acho que a resposta fácil é que acho que a gente está num momento muito importante global e muitas agendas aqui contaram ao nosso favor. O Brasil assume o G20 agora no final do ano e a gente vai ter a COP30, né, que exatamente vai completar ali os 10 anos do Acordo de Paris. Então, é o momento mais crítico que o mundo está passando e nós vamos sediar esse debate. Vai ter o mundo inteiro na Amazônia debatendo o futuro do mundo, né? Então, a gente tem ali essa oportunidade única e também essa responsabilidade de atrair esses investimentos em escala. Nas estimativas preliminares que a gente fez no relatório ano passado, a necessidade de investimento é muito grande. Então, a gente está falando aqui de algo em torno de 80 a 100 bilhões de dólares, no mínimo, por ano, a partir de 2030, para que a gente tenha um retorno ali equivalente, adicionar ao PIB 4% a 5%, num caso muito otimista. A gente está revisando esses dados agora para entregar um relatório para o governo federal na força-tarefa voluntária aqui para apoiar o plano de transformação ecológica, porque a gente precisa retomar crescimento, atrair investimentos, combater desigualdades. E, óbvio, alcançar as metas, inclusive celebrar aqui que o Brasil voltou às metas originais da NDC, né? Acabou de ser anunciado, então acho que a gente está com uma grande boa notícia aqui para trabalhar. Mas, para isso, a gente precisa corrigir as escalas do debate que a gente tem sobre os investimentos necessários. Por isso que eu volto à importância da semana que vem e das reuniões que o governo vai ter com os investidores internacionais aqui nos Estados Unidos. Lembrando que Inflation Reduction Act e European Green Deal estão falando de trilhões de dólares, né? Então, o Brasil precisa mostrar que o 100 bi é o mínimo que a gente precisa para que essa transformação aconteça. E 2/3 disso, provavelmente, nas estimativas originais que a gente fez aqui, tem que vir do setor privado. O Brasil não tem os trilhões que os Estados Unidos têm e que a Europa tem, e o que está acontecendo é muito sério. O professor Stiglitz, numa reunião que a gente fez na terça-feira com a CNI em Brasília, ele trouxe uma frase muito importante,
que, com esses novos pacotes econômicos, que são para financiar a transição para uma economia de baixo carbono, a gente acabou com qualquer tipo de condições de igualdade de concorrência internacional para a atração de investimentos. Ele usou o termo ali, we need to re-level the playing field. E é papel do Brasil ter esse protagonismo diplomático para que esse debate aconteça. Então, acho que oportunidade, momento único, temos grandes projetos que podem ser investidos, precisamos empacotar esses projetos de uma forma clara e ter um diálogo diplomático de outro nível. Então, acho que a gente tem uma chance também especial, estava com o embaixador André Corrêa do Lago ontem, a Fazenda com o Itamaraty, para mim, agora tem um papel único, e o Itamaraty pode se reinventar fazendo as renegociações de todos os acordos bilaterais para que esses investimentos venham. Porque se a gente não fizer nada, esses investimentos não vão vir para o Brasil, a gente vai aumentar nossas exportações de commodities. Ontem até o pessoal entendeu um pouco errado o que eu falei no debate sobre isso. Tudo certo a gente exportar commodities, mas tudo errado a gente perder complexidade econômica. A gente andou 10 posições para trás. A gente está atrás do Vietnã agora. O Vietnã passou na nossa frente em complexidade econômica, com matriz, inclusive, baseada na bioeconomia. É uma vergonha um país com a potência do Brasil se ter um desmonte econômico dessa forma. A gente perde emprego, a gente perde investimento, e a ciência e a tecnologia têm um papel fundamental para transformar essa realidade. Então, exportar soja, exportar milho, carne, frango, mas o que a gente vai exportar adicionalmente para agregar valor? Vai ser bateria? Vai ser chips? A gente vai ter que fazer escolhas e voltam as missões. E para isso a gente vai ter que colaborar. E aí, meu ponto complexo da tua pergunta, João, aqui, a gente se complica demais. E eu acho engraçado, Pacheco, que você deu exemplo do São Paulo versus Amazônia, Amazônia Oriental, Ocidental. Eu vou dar um outro exemplo nosso nessa sala. Quando eu mudei de papel e saí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, assumi a Sistêmica AIA, eu passei mais tempo me explicando por que eu estava nessa área do que fazendo meu trabalho. Nós somos muito herméticos, preconceituosos e arrogantes. E a gente sempre acha que o outro está concorrendo com a gente. Se a gente acredita que o que a gente está vivendo hoje é grave, que o Brasil tem a responsabilidade de fazer essa transformação, todo mundo é bem-vindo. E todo mundo tem papel. E a gente não pode gastar mais um segundo fazendo fofoca de cada um de nós. É patético, é pior do que o governo, gente. Eu saí do governo fugindo da concorrência política e a gente está fazendo isso na União de Economia com Clima. Vamos ser os adultos da sala e vamos convidar as pessoas para colaborar. Eu vou continuar fazendo meu trabalho, podem falar o que quiser, eu não vou desistir. Porque eu falei, eu tenho 2 filhas e o que me deixa dormir com a consciência limpa todo dia é que eu acordei e fiz tudo o que eu podia fazer para deixar um legado melhor para ela. E o legado melhor não é a minha conta no banco. Não é um quadro bonito na minha casa, nem tenho quadro. Acho lindo, mas nunca fiz isso. Mas eu acho que assim, se a gente acredita, vamos nos unir e vamos brigar dentro de casa e sair unidos para fora de casa. A gente precisa sair do embate, do debate, para o diálogo e a cocriação. Esses dias me falaram, que a gente perdeu um inimigo comum. Tudo bem, então vamos encontrar um sonho comum? Vamos passar a ser amigos comuns? Amigos discutem e debatem. E para isso, a ciência não tem ciência que evolua sem diálogo, sem cocriação, sem discordar na sala para depois evoluir. As missões são assim, a gente cria uma hipótese e vai melhorando, vai tentando, vai errando, vai melhorando. Se a gente está num ambiente que não pode errar, as coisas não evoluem. Então, esse é meu segundo ponto, e eu acho que a gente tem uma oportunidade única aqui, que é sair do debate, do embate entre nós, e ir para o diálogo e para a cocriação. E aceitar as diferenças na sala é o primeiro passo. Minha experiência inicial dessa última transição foi a transição mais difícil que eu fiz na minha vida. E foi muito curioso para mim, assim, porque eu já tinha passado... Eu nasci no Campo Limpo, né? Pobre com a minha família, comecei a trabalhar aos 15 anos, fui estoquista, vendedora, eu achei que eu tinha passado por tudo, e essa última transição me chamou muita atenção, a gente não tem tempo a perder com diferenças, a gente precisa trabalhar juntos. Excelente. E Lívia, acho que você está num lugar também muito privilegiado em termos de colaboração, na medida, digo, a concertação pela Amazônia, por justamente ser um ator que congrega diferentes, né, atores e parceiros.
Você mencionou que vocês já fizeram mapeamentos de gargalos, né? Então, eu queria ver, na tua opinião, o que falta para avançar essa agenda, de forma muito concreta, quais são esses gargalos que vocês mapearam, o que falta, o que são os próximos passos? Sim, João, obrigada. Primeiro, um asterisco muito breve. A concertação se chama Uma Concertação pela Amazônia, inclusive porque ela pretende ser mais uma das redes que pensa a Amazônia. Então, não é a concertação, é uma concertação, e a gente gosta muito de guardar esse lugar de origem, de como a concertação foi pensada no tempo histórico, inclusive, em que ela foi pensada em 2020, né? Mas, tirando esse asterisco, vou falar então um pouco de concertação e depois volto para Arapiaú de novo, né, aqui com os meus dois chapéus. Sobre concertação, a gente está vendo um campo legal, assim, de contribuição para que tal a gente começar a aproximar as várias iniciativas das várias naturezas, dos vários setores que estão sendo pensados com foco em ciência, tecnologia e inovação na Amazônia. Como é que a gente coloca mais próximo a Amazônia mais 10 de organizações privadas do mundo da filantropia que está começando a se interessar pelo tema de ciência, tecnologia e inovação, especialmente na Amazônia, eventualmente de pessoas que estão pensando em missões específicas no campo de bioeconomia, mas de tantos outros temas. Então, a concertação, assim como faz já com alguns outros temas, também está se colocando à disposição para começar a estabelecer essas pontes. E, de novo, a concertação não é orientada por consenso, é orientada por uma convergência dentro de uma ambição que está em construção para a região, né, com esses vários perfis que compõem a concertação. A gente tem todos os setores representados na concertação atualmente. Do ponto de vista filantrópico, e aí vou falar mais da característica do Arapiaú, o Arapiaú é uma organização que, historicamente, também teve uma contribuição importante na articulação de algumas iniciativas inovadoras que nos chamaram a atenção, estão alinhados com a nossa missão e que têm um potencial de serem incubadas por nós. Esse foi o exemplo, por exemplo, do Map Biomas, né? Então, a gente sabe que hoje é um projeto que voa, tem uma contribuição gigantesca e uma conexão, né, maravilhosa com tudo que foi feito no passado em termos de ciência, né? Essa questão dos satélites e tudo mais, uma contribuição gigantesca, né, para a discussão sobre o uso do solo no Brasil. Então, o Arapiaú, ele também se coloca à disposição para incubar iniciativas como o Map Biomas. Mais recentemente, a gente começou a incubar a iniciativa Conexão Povos da Floresta, que também tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui. Qual é a transformação que vai acontecer a partir do momento que, pelo menos na ambição do projeto, 5.000 comunidades, né, e a gente está falando de comunidades dos povos da floresta, estiverem conectadas à internet. Me parece que, do ponto de vista do que a gente vai saber de leituras possíveis a partir de satélites, é uma transformação brutal, mas também todas as outras dimensões que isso pode representar em termos de acesso bancário. Então, a gente está falando das pessoas terem um acesso ao sistema financeiro, acesso à educação, às questões de saúde, telemedicina, enfim. Qual é a revolução que isso significa? E, obviamente, a ciência, a tecnologia está no meio da discussão do projeto Conexão Povos da Floresta. E aí tem outras coisas que o Arapiaú vem incubando, né? A própria coalizão Brasil, Clima, Floresta e Culturas, a própria concertação, são tentativas do nosso ecossistema, também guardada a característica de que temos um trânsito interessante com o setor privado. Então, a gente também se coloca num lugar, obviamente, que a filantropia não vai resolver, talvez dobrar esse 1 bilhão que hoje a gente, como nação, despende para ciência, tecnologia e inovação. Não é o papel da filantropia preencher esse gap, mas a gente acredita muito que a gente tem um papel de mobilizar recurso privado, porque também na nossa origem, como Instituto Arapiaú, a gente tem aí essa conexão, um ecossistema que faz sentido nesse campo, né? E aí, gaps, João, a gente, né, pode falar aqui de milhares, obviamente todo mundo que está nessa sala aqui conhece boa parte deles. A gente está falando de necessidade de atrair e reter pesquisadores na Amazônia. A gente precisa criar as condições para que isso aconteça. As pessoas têm que voltar, né? O intercâmbio é necessário, mas a gente precisa de mais gente que fique. E são condições de todo tipo que precisam acontecer. Condições de ordem de infraestrutura, enfim, conexão de empresas, empreendedores, ciência básica aplicada, essa outra coisa. E essa coordenação, grande coordenação, que a gente precisa começar a enxergar melhor esse mapa, né? Obviamente tem uma parte pública, governo federal, uma responsabilidade absolutamente fundamental no que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação na Amazônia, mas a gente também está falando de conectar recursos privados com recursos públicos, filantrópicos. Como é que a gente junta melhor essas... Me parece que esse mapa ainda não está dado, então a gente também está se colocando muito à disposição para contribuir para isso acontecer.
Não, excelente. Gente, muito obrigado. A gente ainda tem uns 10 minutinhos aqui. Se houver alguma pergunta da plateia, acho que a gente pode responder aqui. Thank you. I'm really pleased to be here. One question which I have, this is on top of my mind, because several times the panelists have been telling about collaboration with the private sector, public sector. Only one question. The richest man in the world is heading a company called Amazon. Has he done anything for Amazon's revival? I would like to charge a 5% royalty on that Amazon company and bring the money. You want to know where from the money is going to come. That's my suggestion. Let's see whether it can work out. Thanks. Can I comment on that? Acho que esse microfone tá meio ruim, toda hora que eu falo, eu já sou rouca e ele tá chiando, se vocês tiverem que me aguentar aqui. I'll speak in English. I love your question, and it has to do also with what I said about the Inflation Reduction Act, because Bezos has the Bezos Fund, and the Bezos Fund has the goal to be applied in the Amazon and in many other areas focused on nature-based solutions. I believe that they need to invest at a much higher scale than what they are doing now, and way beyond the Bezos Fund. The tax, the carbon tax, global carbon tax is a discussion that we are being shy in having, but we should have that discussion because there is an imbalance between the global south and the global north. We are paying the bill of what was done in the global north, and the disasters and everything that's going to be done in adaptation is going to hit the global south in a much worse way than it's going to hit the global north. If you see, even the Amazon region itself is the place where the people have the worst conditions to resist to everything that we are saying. When we launched the report, the Amazon's Marathon, we had the race to zero and the race to resilience. And we talked about the situation of the people. So if you talk about hunger, healthcare, infrastructure, is the place where the people have the least conditions to resist. So we need to make sure that all these funds available need to be used urgently for these people. And in the report, we gave the examples of all the projects, such as the ones that Livia mentioned here. We have projects in technology. Professor Carlos Nobre has a project. And everybody, I'm not sure if this project is the right project. We need to try. We need to invest the money now at a new scale. We need like huge labs happening in parallel there. And it's funny, I'll go back, the Bezos Fund also exists because of packages like the Inflation Reduction Act. Because what they have there, part of the incentives are coming subsidies, part of the incentives are coming in credit, but part of the incentives is like they can reinvest the money through philanthropic capital. So this is an incentive given by the government. It's not philanthropic capital because they are great people, And we expect in Brazil that philanthropy is going to change without any type of transitions, relevant incentives. This is not going to happen. That's why in Europe and in the US now, we have these huge philanthropic funds ongoing, and this is going to grow now. I had my team running some estimates with the Inflation Reduction Act, and in philanthropic capital, we should have something around $200 billion in philanthropic capital. This is huge because of the incentives of the Inflation Reduction Act. So again, go back to Itamaraty, it's time that Brazil goes to the table and have real negotiations at scale of how these funds will be applied. So it's not a discussion of because sometimes I think we treat all these investors as people who are doing a great good
but they are doing what they should be doing. And our government needs to go back in a very diplomatic way, candid way, show the projects and show where they should invest. Because again, we will not have the same amount of money, and this capital can really change the course of what's happening in the Amazon right now, but also in the world. Eu queria voltar um pouco à discussão que a gente fez sobre papel governo, terceiro setor, universidades, etc. Porque talvez, ao dizer que eu acho que tinha que ter uma agência federal forte, robusta, etc., eu acredito nisso. Não, acho que é atribuição pública e uma agência de desenvolvimento regional da Amazônia, etc. Mas assim, ela não vai conseguir fazer isso sozinha, etc. Não adianta só o governo ter uma agência desse tipo, se não tiver um papel importante do setor privado e do terceiro setor. No terceiro setor, eu queria chamar a atenção para o fato de que, além da filantropia, além das ações de envolvimento, há um conjunto expressivo de agências, de organizações não governamentais atuando no dia a dia na Amazônia, em várias localidades. E que, na verdade, às vezes, mais do que as próprias universidades e institutos de pesquisa, quem tem condições, na verdade, de colocar em prática provas de conceito sobre soluções adequadas a essas populações são essas instituições, muito mais do que as próprias universidades. A universidade tem um papel fundamental no ponto de vista de geração de conhecimento de gente qualificada, os institutos de pesquisa têm um papel importantíssimo do ponto de vista das principais agendas de biodiversidade, etc. Mas essas organizações do terceiro setor têm um outro papel que até transcende a questão da mobilização da filantropia, que é estarem no dia a dia. Quando você mencionou a Berta Becker, a Berta tinha um mapa da Amazônia das instituições que estavam operando em cada lugar, em cada região da Amazônia. E aqui, sem isso, sem gente que esteja com a mão na massa, operando essas coisas, é muito difícil você testar provas de conceito de soluções concretas se você não tem gente operando no dia a dia embaixo. Agora, isso cria uma dificuldade grande na Amazônia, que é a dificuldade de, assim dizer, a gente viu isso no evento em Belém recente, todo mundo quer apoiar alguma iniciativa da Amazônia. E é um conjunto extraordinário de atores, uma pluralidade de atores, de instituições, de empresas, de universidades, de institutos de pesquisa, de pessoas físicas, etc. É um conjunto de fio solto absurdo, tá certo? Então, assim, é uma coisa absolutamente impressionante. A gente, na Iniciativa Amazônia, tem conversado com muita gente, todo mundo quer ajudar. Uma das maiores dificuldades que tem na verdade, coordenação de ações. Não acredito que o papel do governo federal seja controlar as ações sobre a Amazônia, mas um nível razoável de coordenação é alguma coisa que eu sinto enorme falta, etc. Pela quantidade de gente que quer cooperar, mas pelo fato de que muitas vezes essas iniciativas têm overlapping, às vezes uma bate com a outra, você não sabe exatamente, é uma quantidade absurda de gente querendo cooperar. E algum sentido de coordenação é absolutamente fundamental, por isso eu acredito que isso é um papel público, indispensável, mobilizando o setor privado, mobilizando a filantropia, mobilizando uma série de outros atores, mas desempenhando uma função pública de alguma tentativa de coordenação das ações. Posso complementar só uma pergunta para você? Qual o papel da Sudã nisso? Você estava dizendo que a Sudã foi um governo militar. Eu acho que assim, a gente não se dá conta que as instituições envelhecem e elas às vezes se redesenham para fazer coisas que elas querem fazer, não obrigatoriamente o que ela precisa fazer. E a gente tem uma dificuldade extraordinária, comparando o sistema de ciência e tecnologia do brasileiro com o da Coreia, me chamou muita atenção que as reformas coreanas, em geral, eles fecharam um terço das instituições que eles tinham criado e criaram muito mais instituições novas. No caso brasileiro, a gente nunca conseguiu fechar uma instituição. Então, acho que isso dá o sentido da minha resposta, né? Tá.